Fala galera, estamos aqui na nossa aula de número 50 e vamos continuar falando sobre as unidades de CSS. Nessa aula, pessoal, eu vou abordar somente o em, tá bom? Não vamos abordar o rem ainda, somente em. Mas na próxima a gente aborda aí o rem, tá? Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui com tudo que... Isso aqui eu vou esconder porque eu não quero que vocês vejam. Mas tô aqui com o mesmo exemplo da aula passada, né? Vou apagar todo ele, tá? A gente não vai utilizar mais esse aqui. Vou vir aqui também no index, e vou fazer mais um H1 aqui, tá? Vou colocar eu sou o texto 2 e eu sou o texto 1. Beleza, pessoalzinho? Vamos colocar uma classe? Vamos, classe text1. O nome aqui, pessoal, fica a critério de vocês. Vocês já são bem criativos aí, então tenho certeza que estão colocando nomes bem bonitos. Vamos lá, vou colocar aqui as duas classes, pessoal. Opa! text1. E vou fazer a mesma coisa com o text2, beleza? E aí, temos aqui. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o when e vocês vão ficar em choque, que eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Pessoal, o when ele é uma unidade relativa e ele depende de um parente, de um pai. O que significa isso, pessoal? A gente já tratou algumas coisas aqui que dependem uma da outra. Mas, se eu usar essa unidade relativa, ela vai sempre estar dentro de alguma coisa. E essa coisa que está por fora vai ter um padrão, né? Vai ter ali um pixel padrão para aquele tamanho de fonte. E aí agora a gente vai entender como isso funciona na prática. Vamos lá. Por padrão, pessoal, a maioria aí, se não todos os navegadores, eles trazem que a configuração inicial desse navegador é 16 pixels, tá? 16 pixels significa eu dizer o que então, pessoal? Que quando eu tenho um em, certo? Um em, eu nada mais tenho que que é essa unidade que eu estou colocando, vezes 16 pixels, que é o valor base do nosso navegador, e a gente tem então 16 pixels. Isso significa dizer que um em equivale a 16 pixels. Mas aí você pode falar assim, mas Jorge, então por que eu não uso 16 pixels? Nós vamos ver isso na prática. Primeiro eu vou te provar que um em é a mesma coisa que 16 pixels, tá? E assim como 2 vale 32 pixels, e assim como 3 vale 48 pixels, e assim por diante, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, font size, que a gente já aprendeu na nossa última aula, né? Vou colocar 16 pixels. E esse é o nosso texto ali de cima, certo? Então, olha, ficou aqui já com seus 16 pixels. Vou pegar agora o texto 2 e vou fazer font size. E vou colocar que ele equivale a 1 em, que é a nossa medida que estamos estudando aqui. Vou salvar isso aqui e olha lá, pessoal, eles têm o mesmo tamanho. Se eu mudasse isso aqui para 2, e se eu mudasse isso daqui para 32, e salvasse, eles continuariam com o mesmo tamanho. Mas, quando que isso vai mudar, pessoal? Olha só, isso aqui tem muitas coisas legais e muitos fatores que podem mudar. O primeiro deles, pessoal, é que o usuário, ele pode ter aumentado a configuração padrão do seu navegador. Às vezes é uma pessoa que tem um problema de visão, que acha as letras ali muito miudinha, e ele vai lá na configuração, assim como também consegue ser feito isso no celular, e aumenta os textos do celular. Ele aumenta os textos padrões do dispositivo que ele está usando. Vou fazer isso aqui, dando um exemplo para vocês, no meu navegador que é o Google Chrome. Vou entrar aqui em configurações, e vou procurar aqui por fonte. Aqui, ó, tamanho da fonte, médio, recomendado. O médio, pessoal, ele está considerando aí 16 pixels, tá? Vou colocar aqui, ó, muito grande, e a gente vai ver que já aumentou para mim aqui, ó, todas as fontes aumentaram. E se eu voltar aqui no nosso documento, olha a mágica. Notaram, pessoal? A gente tem que o 32 pixels tem 32 pixels ainda, porém o 2 em não tem mais 32 pixels. Por quê, pessoal? Porque a nossa unidade padrão do navegador 16 pixels era lá quando era médio. Quando a gente passou a utilizar o large, o muito grande, ele considerou outra unidade base. Eu não sei qual é, mas pode ter sido, sei lá, 22 pixels, por exemplo. E aí a gente tem aqui agora 44 pixels, né? Nesse exemplo. Vamos considerar que fosse para 22. Então, pessoal, é desta forma que funciona o em. Eu vou voltar aqui no meu navegador, a configuração padrão, porque a gente vai dar mais um exemplo ainda e vocês vão ver o que vai acontecer.
Vocês entenderam, né, pessoal? Que essa unidade ela é relativa. Sempre vai estar ligada a um outro fator, né? A um parente acima dela. Dito isso, pessoal, a gente também consegue alterar o tamanho da fonte colocando tudo isso daqui dentro de uma div. Certo? Vou colocar aqui, ó, div. Isso. E vou colocar o primeiro exemplo dentro dessa div. Ctrl S. E vou criar uma nova div. E vou colocar o exemplo 2 dentro dessa div. Até agora nada mudou. Mas se eu voltar aqui, pessoal, e colocar aqui a nossa div agora, vai ter um font size de 20 pixels. E salvar isso daqui, olha lá o texto 2, aumentou de novo. Por quê? Porque agora sim, ele está considerando que o pai dele, que é essa div aqui, ó, né? Assim como essa, eu estou passando aqui essa propriedade. Eu estou passando para ambas as divs, tá? Para as duas, para vocês verem que isso está afetando somente essa daqui, tá bom? Não está afetando a de baixo. Perdão, não está afetando a de cima. Agora se eu colocar aqui 10 pixels, olha lá. Nosso texto ficou menorzinho, porque agora ele tem 10 pixels, que é o valor base, vezes 2, então ele equivale a 20 pixels. Se eu colocar 20 pixels aqui, ó, a gente vai ter o mesmo tamanho nos dois. Olha lá, ó. Viram só? Vou voltar para o 32 que a gente vai continuar nosso exemplo. Entenderam, né, pessoal? Muito legal isso daqui e a gente vai trabalhar bastante também com essas unidades relativas. Nós não precisamos, pessoal, escrever aqui um valor inteiro, tá? Então eu posso colocar aqui 0.5, por exemplo, e ele vai fazer um texto bem pequenininho aqui, ó, considerando que agora ele está valendo metade de 10 pixels. Então ele vale 5 pixels, né, pessoal? Vocês estão ligados, né? 0,5 multiplicado por 10 vai dar 5. Não fugiram das aulas de matemática, né, pessoal? Espero. Assim como se eu quisesse utilizar, por exemplo, 15 pixels. Como que eu faria, pessoal? Eu utilizaria 1,5. Claro que eu estou aqui facilitando minha vida e usando números também meio que arredondados, né? Mas considerando que o nosso padrão de navegador é 16 pixels, a gente aqui, ó, utilizando, teríamos 22 pixels, né? Então, assim, não precisa ter muita noção disso, pessoal, dessas contas, mas isso às vezes ajuda. Tá? Então é importante você saber que sempre um em vai valer aí 16 pixels na maioria dos casos, ao não ser que você altere, ou ao não ser, né, que o próprio cliente lá vendo seu celular ou seu navegador altere, mas como eu falei, para você isso não vai ter tanta diferença assim. Por isso que a gente acaba utilizando unidades relativas, porque para o cliente vai fazer, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa aula, pessoal. E na próxima aula a gente vai falar aí sobre REM e ver o que ela é diferente do EM. Até lá!